O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. De agora entra no ar Fonte Viva de Luz, programa espírita, doutrina codificada por Allan Kardec, com comentários do Evangelho de Jesus, livro dos Espíritos e obras complementares e mais notícias do movimento espírita em Uberlândia, Brasil e no mundo. Você é filho do universo, irmão das estrelas e arco-íris. Você merece estar aqui e mesmo assim Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Com esta frase de Allan Kardec, iniciamos mais um Fonte Viva de Luz. Olá, Dirceu, um prazer ter você aqui com a gente, viu? O prazer é sempre meu querido Rubens. Que a paz, Divino Mestre Jesus, possa estar e fazendo morada no coração de cada um dos internautas que acessam a nossa Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Isso mesmo. A gente gostaria de, no começo do programa, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, para as pessoas que têm acompanhado a gente, espalhados mundo afora, né? A gente que essa semana completou 61 mil visitas no site, 61 mil páginas vistas. Então, assim, a gente tem recebido e-mails, o nosso livro de visitas aí. Então, assim, a gente tem recebido muito incentivo e a proposta da rádio é justamente levar uma mensagem positiva. O Dirceu tem nos ajudado, a gente tem muitos projetos aí para o futuro, a gente teve a estreia de alguns programas novos essa semana, o Culto do Evangelho no Lar. Então, assim, tamo aí, né, Dirceu? Não resta dúvida. E a resposta que os internautas dão, isso nos deixa contente, feliz, alegre, por sabermos, não que queremos receber elogios, mas saber que estamos no rumo certo, no caminho certo. O programa está cumprindo uma finalidade, está atingindo as pessoas, atingindo o coração das pessoas, dando assim momentos de reflexão para essas pessoas, e elas nos retornam. E é interessante que o que retorna é muito pouco em números do que acessam. Então a gente entende que isso é bem estendido. Nem todo mundo gosta de estar, né, se manifestando. Mas um oi da Celeste também, né, Celeste? Hoje eu tô aqui com a minha esposa aqui do meu lado. Dá um oizinho aqui, meu amor. Oi, tudo bem, ouvintes? Tá certo. E a Tânia também tá com a gente, nós vamos fazer um programa hoje. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos vocês. Eu trouxe para nós começarmos o programa do livro Flores do Coração, do nosso querido Jerônimo Mendonça, e a psicografia de Maria Gertrudes, a seguinte lição: serenidade. Ante a tempestade que surge ameaçadora, asserene-se e espere. O mesmo poder que fala desabar, dá-lhe proteção, com o mesmo desvelado amor com que protege a tenra flor do campo. Se está doente, receba a doença sem pânico psicológico, tratando-a com calma. Toda a enfermidade tem a importância que lhe dermos. Desgosto, contrariedade, conflito de todo jeito devem ser eliminados com a terapêutica da prece, do estudo edificante e do trabalho em favor dos outros. Toda nuvem se forma e passa. Toda agitação interna gera o desequilíbrio da alma e do corpo num desgaste inútil. Você é um espírito eterno. Compreenda isso e não se aflija por nada. Tudo que existe, existe por permissão de Deus. Mas lembre-se, você pode cooperar com Deus confiando mais em si mesmo. Nosso querido Jerônimo Mendonça. Tá certo, Tânia, é isso aí. Jerônimo Mendonça, um grande trabalhador do Cristo, que esteve com a gente aqui há pouco tempo atrás, nos deixou alguns exemplos de como é que a gente deve se portar na nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Mas hoje nós vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos para a questão de número 1000. Falta só 19. Só 19 questões para a gente terminar o Livro dos Espíritos e começar de novo. Viu, Tânia? E no Evangelho? Segundo o Divaldo, quando a gente lê de novo o Livro dos Espíritos, a gente tem outra interpretação, outro aprendizado. Então é por isso que tem que continuar sempre estudando. É isso mesmo, né, Dirceu? Eu penso, sabe, que 1019 questões. Eu analiso da seguinte forma: você acha que foi rápido a gente fazer esse estudo, ou ele foi mais demorado? O que você acha, Rubem? Foi demorado. Foi demorado, não foi? Agora, uns 2 anos, mais ou menos. Uns 2 anos. Agora, se foi demorado, isso que nós já pegamos prontinho, apenas falava. Mas imagina o trabalho que teve o senhor Allan Kardec em escolher, em elaborar as perguntas, em escolher essas perguntas, não foi como vai ficar as respostas.
Então o trabalho, veja bem, o trabalho que teve o Allan Kardec. O senhor Allan Kardec, né? O senhor Hippolyte Leon Delisard Rivail. Tá certo, vamos então estudar. E no Evangelho, nós vamos estudar uma lição que está onde mesmo, Dirceu? É a lição do capítulo 11, intitulado O Egoísmo. Tá certo, né? Vamos falar, ninguém tem egoísmo, né? Não, o que é isso? Bom, gente, então vamos lá, ó. Questão de número 1000 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte, olha: podemos, já nesta vida, resgatar nossas faltas? Será que a gente pode, já nessa existência, resgatar nossas faltas? Bom, então vamos ver a resposta que Allan Kardec obtém dos espíritos, nessa questão de número 1000. Sim, reprovando-as, ou melhor, reparando-as. Né? Mas não creais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris, ou mediante doações póstumas, quando de nada mais precisais. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Vamos tentar interpretar isso aqui, disse essa primeira parte da resposta dos espíritos, que é interessante, né? Então nós podemos sim começar a reparar os nossos equívocos, os nossos erros, a partir da presente jornada nossa. Só que a gente tem que saber como é que é isso, né? Ele coloca que sim, né? Se podemos reparar, não, deve reparar. Aliás, a finalidade dessa vida, dessa existência, uma delas é a reparação dos nossos erros, pagar as nossas dívidas e ter o devido cuidado de não adquirir outras, não é isso? Mas aqui os Espíritos mostram como é que se paga isso. Bom, eu sou uma pessoa que fui privilegiado na parte financeira, então eu vou distribuir dinheiro, tudo bem, mas essa é uma parte fácil. Outro menciona você dar algumas coisas pós-morte, né? Quer dizer, não teve um sacrifício da sua parte. O pagamento é algo que você usa de sacrifício e que serve para você ter consciência daquilo, a sua melhora pessoal. E nós devemos lembrar que Jesus falou que o prisioneiro não será libertado enquanto não pagar até o último. Ele usa ceitil, né? Ou seja, a gente também tem que saber como é que nós estamos reparando. Esse exemplo que ele dá aqui, por exemplo, da perda do dedo mínimo, fazendo bem, se preocupando com o seu semelhante, quer dizer, ele apaga mais faltas do que aquele suplício que é feito, às vezes, por orgulho, ou por aparecer, ou sabe? Então, quer dizer, a gente tem que prestar atenção como é que nós estamos reparando esses nossos equívocos e lembrar aquilo que você falou agora mesmo, principalmente em não estar cometendo outros, né? E eu acredito que essa reparação de erros é quando você repara da seguinte forma: você está pagando e está ajudando alguém. Ou seja, a prática da caridade, que nem mencionou ali do dedinho. E ele estava fazendo o quê? Estava pagando, ele estava prestando um serviço. Esse serviço subentende-se que ele estava prestando um serviço na área do bem. Então apaga mais falta, ele estava trabalhando para alguma coisa, para uma forma de caridade. Daí vem o real valor. Nós estamos agora na época, sem críticas nenhuma, aqueles que fazem isso, porque é algo pessoal deles, acredito, às vezes fazer longas caminhadas. Ou a martirização do próprio corpo, né? A martirização que nós vemos em alguns países, a pessoa faz um flagelo. Isso. Não é isso? Mas tudo bem, ela está sofrendo na carne, tudo, mas isso, que benefício está trazendo para o outro ser humano, para o seu semelhante? O que ele está prestando com isso de serviço na caridade, no bem para outras pessoas? É verdade, então isso serve para a nossa reflexão realmente, porque às vezes a gente faz isso de uma forma para expor para as pessoas que estão aí fora, mas a parte interior nossa, a gente acaba às vezes não fazendo isso. Um exemplo que muito vem à minha cabeça é às vezes as pessoas fazerem um jejum, por exemplo, né? Fazem o jejum da matéria, mas não fazem o jejum, por exemplo, da palavra maldita, da maledicência, que ao meu, quer dizer, ao ponto de vista, sem, igual você disse agora mesmo, sem estar criticando ninguém, mas é que a gente precisa avaliar.
né? Exatamente. O que está trazendo benefício para outras pessoas? Quando eu faço o jejum somente da boca, da alimentação, tudo bem, isso tem até um benefício físico para o corpo, de estar provado pela medicina, ciência, que você dá um descanso para o organismo. Mas a pessoa está fazendo isso como sacrifício para quê? O que isso estará prestando para outras pessoas? O que você está prestando de bom para outras pessoas? Então acho que o maior sentido é esse, porque qualquer outro que eu fizer dessa forma, às vezes estou fazendo somente para mim. É isso mesmo, só relembrando que reparar erros, a gente repara erros exercendo plenamente a palavra caridade, né? E a caridade, como nós falamos no programa anterior junto com a dona Creuza, ela não é só uma caridade que você vai fazer, né, Dirceu, que a gente até estava comentando, não é só para fora, né? Começa com você mesmo, tentando entender quem é você. Quem sou eu? Eu sou um espírito. A resposta. O espírito, o que o livro dos espíritos nos ensina? Nós somos os seres inteligentes do universo. Então, se eu sou um espírito, então de onde eu vim? Exato. De onde eu vim? Eu vim da minha verdadeira vida, que é no plano espiritual. Para onde eu vou? Vou retornar para a minha verdadeira vida. E o que eu estou fazendo aqui, então? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Nós estamos aqui para aprender a evoluir, desenvolver o sentimento e caráter, ou seja, aprender a amar. Isso. O maior objetivo, o Chico fala que o maior objetivo do ser humano aqui na Terra é aprender a amar. Exatamente. E a gente aprende a amar como? Praticando a caridade. Exatamente. E com a gente praticando essa caridade, a gente vai reparar erros do passado, erros que a gente, de vidas anteriores, não a anterior, né, mas bem antes, quando a gente ainda era teimoso, errava muito, que a gente fazia maldade, né? Então hoje a gente vem no meio de uma família, com os problemas que a gente enfrenta com os filhos, com o marido, né? No trabalho, com os chefes, com os colegas de trabalho, ali que a gente começa, e em casa que a gente começa também a praticar essa caridade, e a gente vai assim reparando erros aos poucos, e não é de um dia para o outro, não é só nessa vida que eu vou conseguir que as outras pessoas a quem eu prejudiquei me perdoem. É só através dessa doação que está falando aqui, né? Que vale muito mais você perder um dedinho mínimo do que você andar daqui lá naquela cidade onde as pessoas andam a pé, saem com os pés tudo machucados. Quase 100 quilômetros. 100 quilômetros andando descalço, chega lá com os pés, a carne viva. Aquela dor não tem valor nenhum. Porque não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que a gente, como o Rubens falou, que a gente pare de falar mal dos outros, que a gente pare de pensar, que a gente entenda quem é a gente, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, para a gente poder começar a ter oportunidade, né, de reparar erros. Exatamente. Porque muitas vezes a gente chega aqui na Terra e fica só parado, não vou fazer nada, eu não prejudico ninguém, mas também não ajudo ninguém. Passa a existência inteirinha daquele jeito, sem melhorar nada. Então, o objetivo nosso é ter mais paciência uns com os outros, com a gente mesmo, procurar sacrificar. Sacrifício, gente, não é uma coisa negativa. Sacrifício é um santo ofício, né? Onde você vai, através da sua persistência, da sua paciência, da sua perseverança, retirar de você, ou eliminar, né? Seria melhor, um vício que você tem. Falar mal, comer demais. Comer é tão bom, Tânia. É tão bom comer, né? Sem disciplina. Então, começando com a gente, começando com o pensamento, isso é que é o mais importante. Ô, Tânia, dá uma perguntinha para a Tânia, para o Rubens. Qual o tempo que nós temos de vida carnal na Terra? A expectativa de vida aqui na Terra? Olha, de 70 a 80 anos, mas nós estamos vivendo mais, né? Antigamente era menos, mas a gente tem aí, na minha família tem pessoas com 96 anos, lúcidas. Nós olhamos assim, parece que é muito tempo, não é, Rubens? Pô, viver 100 anos, do ponto 90, de vista material parece ser muito, viu? Parece ser muito, mas na realidade, se nós formos olhar a vida infinita, isso
uma fração de segundo no tempo, entre os passos da menina que começa a andar, da criança, ao ancião que está já tropeçando, é muito fugaz, é muito rápido. Então, nesse período dessa rapidez, nós temos que aproveitar a melhor maneira de viver em termos de progredir espiritualmente, fazer algo por nosso semelhante. Ou seja, nós não vamos levar nada dessa vida, a não ser aquilo que nós praticarmos de bom, a não ser aquilo que servir para o nosso semelhante, que servir para a nossa evolução, que servir de exemplo para as pessoas poderem seguir, para a pessoa te lembrar. Por isso, é fazer algo que modifique a sua vida, para quando chegar ao final da vida, que é rápido, meus irmãos, é rápido, nós temos algo para apresentar. Falar, não, a minha vida aqui realmente valeu a pena. Valeu a pena eu ter reencarnado, valeu a pena eu ter vivido, porque muitos se sacrificam para que nós possamos ter uma vida. A vida animal, a fauna, a flora, elas se sacrificam em nosso benefício. Quantos animais já tiveram que morrer para que nós nos alimentássemos? Às vezes em regime de escravidão, né? E para quê? E não damos valor em nada e o que nós fizemos? Então nós olhar para não, né, de pensar, eu realmente de refletir sobre isso. Eu não fiz, eu não sou perfeito, mas eu me esforcei para melhorar. Eu fiz a diferença na vida de determinadas pessoas. Eu ajudei, eu colaborei. E isso é uma coisa, é um exercício que a gente tem que fazer desde quando nós começamos o relaxamento, há alguns anos atrás, no finalzinho do programa. A gente, o objetivo nosso era parar e ver o que eu fiz hoje, o que eu posso melhorar amanhã, o que eu não devo repetir que eu fiz hoje, porque é esse exercício que Santo Agostinho ensina para a gente. Eu tentar ver, será que eu prejudiquei alguém? Aquela pessoa reclamou de mim, mas o que eu fiz para ela reclamar de mim? E esse hábito a gente não tem, sabe por quê? A gente não adota muitas vezes? Porque dói a gente ver os defeitos da gente. A gente gosta de ver os defeitos do outro. Dos outros é tão bom, né? Mas na verdade dizem que quando a gente vê um defeito no outro é porque a gente tem um igualzinho. Ou pior, Ou pior. Mas assim, o importante é a gente aprender a se conhecer. Nós nos conhecermos enquanto um ser. Nós somos um espírito. Então nós temos que viver para o espírito e não viver para a matéria. E lembrando, né, Tânia, que nós somos os únicos seres nesse planeta que temos a condição de fazer decisões. Os outros não têm, vivem por instinto ou obediência. Nós não, nós temos o poder de escolher o que nós vamos fazer com a nossa vida. Nós temos esse poder, olha só. E é um poder muito grande e a gente acaba usando mal. Porque a gente acha que a vida é só aqui na Terra, e não é. A Terra é uma grande escola. Assim como a gente vai para a escola aprender a ser alfabetizado, a formar numa faculdade, a ter uma profissão, a gente vem aqui para a Terra, essa grande escola, esse planeta abençoado que nos foi dado, né, para aprender a evoluir, e que é governado por Jesus, com toda essa pleide de espíritos, né, tão queridos, que vêm aqui, dão exemplos para a gente. O que a gente leva? Né? Quando dói alguma coisa, a gente quebra uma perna, a gente reclama até. Olha aí o exemplo da vida do nosso querido Jerônimo. 30 anos, deitado num leito, sentindo dores, sem poder enxergar. Mesmo assim, ele consolou corações. Consolou corações e deixou uma obra para a posteridade. Isso, nosso amigo Rubens foi lá na cidade. Aliás, vocês foram. Eu também, eu estava. Viu a obra que ele deixou, a semente que ele plantou. E continuam as pessoas lá trabalhando, aprendendo a desenvolver o sentimento delas, a melhorar o caráter, procurando. Com aquilo que ele deixou, quer dizer, ele fez a diferença na vida das pessoas. E essa diferença que você falou, como é que eu posso fazer isso? Ou será que eu vou ter que fundar uma creche? Ou fundar? Não, não é isso. A diferença que a gente faz é melhorando a gente, melhorando os nossos sentimentos, melhorando a nossa maneira de encarar os problemas que vêm para a gente, que é difícil. Nós sabemos que, igual fala no Evangelho, são 1000 alfinetadas por dia que a gente recebe. E como que a gente está encarando esses alfinetes? A gente vai falar oi, ou a gente vai falar muito obrigada, Jesus, por esse problema, porque eu sei como sair dele, o Senhor já me ensinou. Porque Jesus não dá fardos pesados a ombros fracos.
Nada que acontece na nossa vida. Eu aprendi isso, assim, sofrendo bastante. A partir do momento que eu comecei a ver de uma forma diferente que tudo que acontece na minha vida tem uma razão de ser, até as quedas que eu tenho, né, no andar, é porque tem uma razão de ser. Evitou que outra pessoa machucasse. Então, tudo nós temos que ver pelo lado espiritual e não pelo lado da matéria. Tá certo aqui, hoje eu tô só escutando. O pessoal tava empolgado aqui. Mas só pra gente refletir, ainda dentro dessa questão, algumas colocações que são feitas pra gente. Olha, só por meio do bem se repara o mal, e a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais. Agora, algumas questões que são colocadas. Gente, olha, de que lhe adianta como justificativa restituir depois de morrer os bens mal adquiridos, quando já não lhe servem para nada e deles tirou todo o proveito? Pergunta, dá-lhes outro questionamento. Olha, de que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou ao trem permanece o mesmo? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se perante Deus, se continua orgulhoso diante dos homens? Então, são algumas colocações que nessa questão são apresentadas para a gente, porque, na verdade, às vezes a gente junta questões materiais ou aquisições materiais, desencarna. Se as pessoas fizerem doação daqueles bens materiais depois do nosso desencarne, isso resolve. Como diz a Tânia, não resolve muito não, né? Por que a gente não fez quando a gente estava caminhando, né? Bom, mas na questão de número 1001, pergunta Allan Kardec aos espíritos, olha, então não haverá nenhum mérito em assegurarmos para depois de nossa morte o emprego útil dos bens que possuímos? Então não haverá nenhum mérito em assegurarmos para depois de nossa morte o emprego útil dos bens que possuímos? Nenhum mérito não é bem o termo, pois isso sempre é melhor do que nada. O mal, porém, é que aquele que só faz doações depois de morto é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem o trabalho de praticá-lo. Quem se priva em vida de algumas coisas tem dupla vantagem: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas lá está o egoísmo a lhe dizer: o que dás, tiras do teu próprio gozo. E como o egoísta fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda para si, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, pois se acha realmente privado de uma das satisfações mais puras e mais sublimes. Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe como compensação a aventura, da generosidade de que já neste mundo pode gozar. Pode falar, meu amigo Dirceu, você que estava aí pensativo. Não, é bem profundo e simples também, porque as coisas de Deus, apesar de muitas estarem envoltas em mistério que não nos cabe desvendar, outras vêm com uma simplicidade que às vezes a nossa complexidade não deixa entender. Mas é simples. O que mostrou aqui? Qual o valor? Tem valor, tudo bem, a pessoa é rica, com muitas posses, desencarnou. Os seus bens vão ser doados? Lógico que é um benefício para aqueles que receberam. Mas foi doado não com a vontade dele, ele morreu, quer dizer, já foi... Não dependeu tanto dele, ele não participou disso em vida, para ver a obra dele, para ver as pessoas que ele alegrou, as pessoas que ele ajudou, que amenizou a sua dor. Ele pode até ter inspirado como espírito que fosse feitas essas doações, mas o mal tá, por que ele não fez isso durante a sua vida? Isso em própria vida, era o temor de perder aquilo, de ficar sem aquilo. Então ele não aproveitou a oportunidade que teve em vida para praticar aquilo em vida, para inclusive estar vendo o benefício das pessoas que estariam sendo beneficiadas com essas doações, com essa generosidade. E não é só a questão da doação material, não é, Rubens? Aquele contato que você tem com a pessoa, porque às vezes é até fácil, alguém te dá alguma coisa, alguém pede alguma coisa, na rua, você tira uma moeda, dá, a pessoa vai embora.
Mas e quando você tem aquele contato com a pessoa, que você pode conversar com a pessoa, às vezes ninguém dá atenção para aquela pessoa, você deu 1 minuto de atenção, 5 minutos, ficou ali, você fez uma visita para ela para ver as necessidades. Olha, isso conta muito, conta mais do que propriamente às vezes dar alguma coisa. Com certeza. E a última questão da gente hoje, a questão de número 1002, que deve fazer aquele que à hora da morte reconhece suas faltas, mas já não tem tempo de repará-las. Basta-lhes arrepender-se neste caso? O arrependimento, dizem os nossos benfeitores, apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente que jamais lhe é fechado? Então os espíritos, com essa resposta, que na verdade acaba até com uma pergunta, né? Ele não tem o futuro aí pela frente, como o espírito imortal que é, né, Dirceu? O arrependimento nunca é entrada para o paraíso, né? Mas é para a sua reflexão. Não resta dúvida. Bom, ótimo que se arrependeu. É o primeiro passo, muito bom. vamos dizer assim, o né? primeiro passo é o arrependimento. Porque quando você se arrepende, Rubens, você está reconhecendo um erro. Então é o primeiro passo. Mas você tem que reparar esse erro. Às vezes a pessoa está no leito da morte, vai lá, como se os pecados dele naquele momento, como se seus erros tivessem tudo apagado, tudo resolvido, e ela vai para o céu, vai para o paraíso. Não. Ela se arrependeu, às vezes até ela teve um arrependimento, sem querer julgar, mas um arrependimento só por causa de um medo do que irá enfrentar. Porque quando a morte chega, às vezes a pessoa ela não está arrependida porque fez, às vezes até se arrepende pelo que não fez, ou fez mal feito. Mas às vezes é um arrependimento mais por temor do que irá enfrentar. Então é uma questão da gente analisar qual o valor desse arrependimento. Mas tudo bem, já é o primeiro passo, mas não resta dúvida que nós temos que fazer o quê? Reparar o erro. E reparar de que forma? Tendo a oportunidade da vida. Deus é muito bom, concedeu para nós a oportunidade de realmente, novamente, voltar e poder consertar aquilo que fizemos de errado ou aquilo que deixamos de fazer. Tá certo, esse é o Dirceu. Bom, gente, nós estamos aqui hoje no programa Fonte Verde Luz. Aliás, nós não falamos no começo, mas nós estamos gravando aonde mesmo o programa, meu amigo Dirceu? Nós estamos hoje tendo o prazer e a alegria de gravar no Centro Espírita Joana d'Arc, aqui na cidade de Uberlândia, na rua Ituiutaba. É uma casa famosa, a Tânia já trabalhou aqui. Aliás, vou contar uma coisa pra vocês. Aqui eu fui meio que evangelizado aqui, quando eu era muito menininho, sabe? Na época do tio Miguel? Não, eu tinha uma escola normal aqui, eu estudei aqui, né? Rádio Fraternet.
Pois é, programa Fonte Viva de Luz. Hoje essa música que você acabou de ouvir aqui foi um pedido da nossa ouvinte Morgana, que pediu para ouvir, né, essa música Alívio, letra do Gladstone Lage e a música do Tim, na voz da Cacau e da Vanessa, aqui na Rádio Fraternidade. A gente atendendo o pedido da nossa irmã. Um grande abraço ao pessoal que promove a arte espírita aí através das músicas. Um abraço especial ao Tim, a Vanessa, ao pessoal do Viajantes do Universo, enfim, todo mundo aí que tem mandado material para o acervo da Rádio Fraternidade, viu, Tânia? O pessoal de o pessoal de Brasília, não sei se eu te contei, os nossos amigos colocaram, eles têm um atendimento, um som ambiente, colocou a Rádio Fraternidade no som ambiente das 8 da manhã até as 18 horas mais ou menos. Espetáculo, hein? O que é, Tânia? São crianças, idosos e 80 funcionários ali naquela instituição. Vamos depois fazer uma chamadinha especial pro pessoal aí para mandar um abraço. Mas o Júnior, que entrou em contato conosco, nos disse isso. Então colocou lá como som ambiente lá o som da Rádio Fraternidade. Então um grande abraço aí para todos vocês e todos os nossos internautas. Um abraço. Bom, vamos estudar agora? Vamos, ganhamos um reforço aqui? Né? Não ganhamos? Ganhamos. Estamos aqui do meu lado, quem? Zé Roberto, trabalhador da casa Joana d'Arc, Centro Espírita Joana d'Arc. Dá um alôzinho para os internautas, Zé Roberto. Olá, pessoal, boa tarde para todos. Porque... Boa noite para alguns lugares que agora é noite. Bom dia para outros lugares que agora está de manhã. Isso. Nós estamos falando direto aqui da Rádio Fraternidade de Uberlândia. Bom, vamos lá, vamos aprender um pouquinho. Vamos aproveitar o Zé Roberto aqui para a gente tentar entender uma mensagem que está no Evangelho. O senhor vai ler. E assim, como nós brincamos no começo, quase ninguém tem esse problema, né? É o egoísmo. Então vamos lá. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Vamos comentar essa primeira parte aí, porque é interessante, né? Os Espíritos fazendo um reforço para a gente do quanto é importante a gente combater o egoísmo dentro dos nossos corações, né? Quer falar um pouquinho, Zé Roberto? O egoísmo é um sentimento que a gente percebe, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o filho do orgulho. A gente observa que o orgulho é aquele sentimento de se achar que é melhor do que os outros, que está sobre qualquer sentimento de individualismo. Aquela pessoa que se acha melhor, que ela provavelmente pensa que as dores dela são maiores do que as das outras pessoas. E o egoísmo a gente observa que é um sentimento filho do orgulho e que a pessoa se coloca em primeiro lugar. É o famoso egocentrismo, que a pessoa se coloca no centro das atenções, no centro de tudo, que tudo parte dela. Sendo assim, a pessoa não vê em seu redor com mais fraternidade, com mais solidariedade. Ela enxerga só a si próprio, ela não importa, ela não tem escrúpulo perante as suas atitudes. E a gente percebe que para vencer isso, para poder sobrepor esse sentimento, a questão de olhar para dentro, porque muitas pessoas querem conquistar os outros, mas antes de conquistar a si mesmo.
quando a pessoa procura conquistar os outros, ela entra em sentimento, ela fica perturbada. Enquanto que aquele que procura conquistar a si próprio, ele quer vencer determinados sentimentos inferiores, que seriam esses sentimentos originários do orgulho, do egoísmo, e que são tantos outros, que a gente percebe que quando a gente busca a praticar a caridade, a olhar o próximo com simpatia, nem falo ainda já com sentimento de empatia, mas com simpatia, que busca estar bem perante as outras pessoas, que não procura se individualizar, ela procura sempre a conquista de si próprio. Tá certo, mas pode falar disso. Não, acho que ele falar mais o quê? Ele falou tudo. Então vamos ler mais um trecho aí. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Pois é, será que a gente age desse jeito assim de vez em quando, hein? O que vocês acham? Que a gente às vezes se coloca como Pôncio Pilatos aí? Pilatos é uma figura simbólica para todos nós após a vinda do Cristo. A gente observa que ele teve um péssimo viver naquele período, porque ele buscava o poder, ele buscava estar no poder entre pessoas que o serviam. Ele não pensava em servir. Mas no ano de 36, a gente sabe que ele foi destituído do cargo, ele foi exilado. Mas dizem as almas que aquela imagem de Jesus, aqueles olhos do Cristo, que eram verdadeiros rubis, não saía da sua mente, e aquilo ficava o martirizando. Foi quando ele se jogou de uma cratera e suicidou, porque o ato que ele cometeu, a gente percebe que ele tinha tudo para poder sobressair bem e não pensar em ter, mas pensar em ser. Quando a gente pensa em ser, está acima do ter, porque a gente passa a medir as pessoas pelo que ela tem. E, no entanto, Cristo não tinha uma pedra para repousar a cabeça. E percebemos que o próprio Cristo deixou um determinado exemplo para nós, que é o guia e modelo da humanidade. E, no entanto, todos os reis passaram, mas o Cristo permanece na memória de todos, e para que todos possam segui-lo. É interessante como o Zé Roberto colocou essa questão do Pôncio Pilatos. Ele ficou numa posição mais cômoda. Ele teve a grande oportunidade na vida dele de tomar partido numa causa justa. Mesmo que não conseguisse, que os judeus recorressem, e o fim de posto, por exemplo, e Jesus fosse realmente, o fim seria esse mesmo, mas ele se omitiu, ele perdeu a grande oportunidade de lutar por uma coisa justa. Mas por que ele perdeu essa oportunidade? Porque, como o Zé Roberto colocou, ele estava desenvolvendo o seu egoísmo e o seu orgulho. Ele queria o quê? Ele não queria saber de coisas justas ou injustas, ele queria saber de se manter no cargo, de se manter no poder, de consolidar o seu poder. E então ele não queria bater de frente com ninguém, mesmo que fosse por uma causa justa, que a pessoa tem que olhar o seguinte: é justo, não importa a luta, mas eu vou tomar partido disso daqui, porque é justo, porque ali sabia que estavam condenando o quê? Uma pessoa inocente, e ele, com o poder da mão, simplesmente lavou as mãos. Ele tinha condição de falar não, né? Tinha. Ele pelo menos, talvez, ele, acredito que se fosse como ele era o Pôncio Pilatos, ele tinha até um poder de ditador naquele momento. Lógico que isso poderia ser reclamado a Roma, e os judeus recorreriam lá, e ele tomaria alguma sanção, mas ele poderia ter tomado essa decisão, mesmo que ele não conseguisse. Ele se mostrado
Não, isso está errado, não vamos condenar Jesus, não vai ser crucificado, quer dizer, ter tomado um partido ali, mas não, o interesse dele está justamente na nossa lição aqui. Era o egoísmo. Para quê? Eu vou me indispor com essas pessoas, vou correr o risco de ter uma reclamação minha lá em Roma. Não, perder esse cargo. O cargo ele queria, até o local não era muito bom não, onde ele estava exercendo, mas o cargo ele gostava. Bom, vamos acabar e vamos ler essa última parte do Evangelho para a gente terminar o programa lá. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril. E, para isso, é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Essa mensagem, nas palavras de Emmanuel, Paris, em 1861. E aí, gente, vamos lá, vamos aproveitar aqui. Nós observamos que o estágio evolutivo de Pilatos ainda era um pouco deficitário, era um pouco inferior perante os cristãos daquela época, porque aqueles cristãos deram a vida pela causa do Cristo. Mas a gente observa que o pior dos males que ele cometeu foi o suicídio, como Judas também cometeu. Nós observamos que todos aqueles que recuaram perante o Cristo, após o ressurgimento de Jesus perante eles, porque foi triunfal a volta do Cristo, mostrando para todos eles que havia vida após morte. Quando eles tiveram a certeza dessa vida após morte, nós percebemos que todos aqueles que recuaram deram a vida pela causa. Se ele não voltasse, provavelmente o cristianismo começaria a apagar-se naquele instante. Mas, se a gente observar bem, se ele tivesse uma visão mais ampla do cristianismo e não tivesse suicidado, ele poderia, como dos demais arrependidos, voltasse a trabalhar pela causa e ter feito alguma coisa em prol do cristianismo. Às vezes nós perguntamos, o que seria essa questão de caridade? Nós observamos que a caridade é uma palavra que foi buscada pelo próprio Kardec, onde ele centralizou: fora da caridade não há salvação. Por que ele não colocou fora do amor não há salvação? Emmanuel e André Luiz diz o seguinte, que caridade é o amor em ação. E a própria Joana de Ângeles diz o seguinte: o amor governa, mas a caridade nos guia rumo a Deus. Nós observamos que para conquistar a caridade há que ter amor. Se não tiver amor, não chega a caridade. A caridade de trabalhar em prol da doutrina, de estar servindo, porque o Cristo já havia dito: eu não vim para ser servido, mas sim para servir. Se o Cristo, que é guia e modelo da humanidade, para todos nós, que nós devemos nos espelhar no próprio Cristo, o que sobra para nós se queremos uma vida ociosa? Sendo que a única alma pura que pisou no planeta Terra e que pegou essa incumbência, que é o nosso governador do planeta, pegou o próprio planeta em forma incandescente e trabalhou para receber-nos. Provavelmente éramos espíritos recalcitrantes em outros planetas, e pelo amor que tem por todos nós, nos recebe nesse planeta. Por isso nós devemos pensar um pouco: se o Cristo fez tudo isso em prol de todos nós, o que nós estamos fazendo em prol daqueles semelhantes nossos, das pessoas que convivem conosco,
que nos cercam? Será que nós estamos contagiando-os perante tanta luz que somos envolvidos através da doutrina espírita? Será que nós estamos fazendo jus a essa doutrina que nos recebe de braços abertos, que já foi prometido pelo próprio Jesus a respeito do Consolador prometido? E nós perguntamos, será quando é que nós teremos essa fé, como já diz o Divaldo, quando pergunta para ele se ele crê? Ele diz o seguinte: eu não creio, eu sei. Seria uma questão de espírita convicto. Essa convicção, ela é calcada através de muitas reencarnações, de muitos estudos, de ter trabalhado a própria razão. Será quando que nós poderemos dizer tal frase? Eu não acredito, eu creio. E nós sabemos que eu sei está muito acima do que eu creio. Quando a gente puder dizer dessa forma, provavelmente nós já conquistaremos a questão de espíritas convictos. Perante qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, nós agimos em determinado imediatismo e às vezes nós, desesperados, rogamos a Deus para que tire o obstáculo da nossa frente. Será quando que nós teremos a coragem de pedir a Deus forças para sobrepô-lo e não para revogar? Porque quando nós queremos que tire o obstáculo da nossa frente, nós não poderemos no futuro falar que temos a experiência, que passamos por um obstáculo e vencemos. Agora, quando nós vencermos, é uma experiência a mais. E quando tirar o obstáculo, nós não poderemos dizer, porque nós não tivemos a experiência, não vencemos. Tá certo, né? Ô Rubens, isso que ele colocou, que está aqui, de vencer a si mesmo. E nós temos essa obra de extirpar esse egoísmo do seio da humanidade. Mas olha o que Emmanuel coloca aqui no finalzinho. Nós queremos fazer isso, não queremos tirar o egoísmo, o orgulho das outras pessoas, não queremos. Imagina, fulano ser orgulhoso, não é para quê? O Emmanuel fala, para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Quer dizer, primeiro vamos tirar de nós, para daí querer tirar dos outros, vencendo a nós mesmos. É verdade. Bom, gente, estamos chegando no final do programa. Passou tão rápido, né? Ainda mais o Zé Roberto, que chegou aqui na segunda parte. Aqui, pegar ele na primeira já, né, Rubens? Não quer as perguntas difíceis do Livro dos Espíritos, né? Bom, gente, então nós vamos para a parte final do nosso programa. Eu vou pedir, a Tânia vai fazer uma leitura inicial, Zé Roberto. Eu queria que você fizesse a prece final para a gente, tá? Ela vai fazer a parte de relaxamento. E vamos convidar você que está nos acompanhando aí em qualquer lugar deste planeta. Lembrando que o programa vai ao ar sábado às 19 horas, domingo às 18 horas, segunda-feira às 14 horas. O resto eu esqueci, Tânia. Eu não gravei tudo também, não. Mas está na nossa parte de programação aí. Bom, lembrando que o relaxamento é uma forma de você parar, pensar em você, pensar nos seus problemas, nas suas dificuldades, para você se melhorar. E esse relaxamento é só uma proposta que a gente apresenta aí tem mais de 15 anos, mas ele é feito com muito amor e carinho. Relaxe todo o seu corpo. Sinta-se tranquilo e feliz. Relaxe os pés, as pernas, os quadris, os braços. Relaxe os pulmões, respirando 3 vezes bem devagar. Expire e inspire. Expire o negativo e inspire o positivo bem lentamente. E deixe a música entrar dentro dos seus pulmões, chegar até os alvéolos, e através dos alvéolos chegar até a corrente sanguínea, e pela corrente sanguínea deixe que a música entre em todos os seus órgãos, levando estas ondas sonoras de beleza divina para dentro de ti. Sinta que nossa Mãe Maria, que tanto te ama e que também
te ama muito, te carregue no colo, embalando-o suavemente, te dizendo: filho, eu estou aqui. Imagine uma luz azul, azul da cor do céu caindo sobre você, como uma chuva carinhosa que vai penetrando em ti e lavando todas as energias negativas que estiverem com você. Sinta-se calmo e tranquilo e sinta Jesus em teu coração. E através da prece que você for dizendo junto com o nosso convidado, tudo que estiver te impedindo de melhorar, de se autoeducar e de se desenvolver, serão retirados pelos espíritos protetores que tanto te amam. Então, repitam a prece do fundo do seu coração. Continuemos com Jesus em nossa tela mental. Aquele rabi meigo, afável, revoltado por uma luz a irradiar. De braços abertos, sorriso largo, para que aproximemos de Jesus a necessidade de extirpar tanto da mente quanto do coração esses sentimentos de orgulho, de egoísmo, qualquer sentimento inferior, para que aproximemos de Jesus a necessidade de elevar os nossos pensamentos, sentimentos e buscar a prática das boas ações, porque a nossa ligação com o plano maior é fluídica, mental e moral. Agradecemo-lo. Obrigado, Senhor, pelos nossos braços perfeitos, quando há tantos mutilados, pela nossa voz que canta, quando há tantas emudecidas, pelos nossos olhos perfeitos, quando tantos não enxergam a luz, pelas nossas mãos que trabalham, quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar, quando tantos não têm para onde ir. É bom amar, sorrir, sonhar e viver, quando tantos se odeiam, choram, revolvem pesadelos e têm o desenlace com tão pouco tempo de encarnação. É maravilhoso, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Sê conosco, Jesus, hoje e eternamente. Agora, espreguice bem, bem lentamente. Sinta todo o seu corpo que está leve, bem leve. Sinta a Mãezinha Maria em seu coração. E se durante a semana você se sentir em perigo, peça ajuda a ela e também a seu espírito protetor, que com certeza eles te ajudarão. Um grande abraço a todos e até sábado. Valeu, Dirceu. Até sábado, se Deus quiser. Durante a semana vocês vão estar nos acompanhando aí. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Vamos buscar mais esse rapaz, né, Dirceu? Com toda certeza. Celeste, seu boa noite, boa tarde, bom dia. Boa tarde para vocês ouvintes. Fé inabalável, só é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Fiquem com Deus e até a próxima edição. O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br, a emissora do bem na internet. 24 horas ligadas em você.